Olá, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na preciosa Palavra de Deus. Eu agradeço ao Senhor pela sua vida, pela sua família e por mais esta oportunidade que temos de aprender juntos através da leitura diária da nossa Escola Bíblica Dominical. E antes de começarmos, se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se, meus irmãos. Deixe também aí o seu like e compartilhe este devocional com alguém. E se esta palavra falar ao seu coração, deixe também o seu comentário. É sempre uma alegria saber que estamos juntos, estudando a preciosa Palavra de Deus. Ontem nós estudamos em Atos capítulo 26, versículo 16 a 18, com o tema: O testemunho cristão nasce do encontro pessoal com Cristo. Nós aprendemos que Paulo não anunciava simplesmente uma religião, ele testemunhava acerca de uma pessoa que havia transformado completamente a sua vida. Paulo encontrou Jesus e depois daquele encontro nunca mais foi o mesmo. E hoje nós vamos perceber uma consequência muito bonita deste encontro com Cristo. Quando alguém é verdadeiramente alcançado pelo Evangelho, nasce dentro dele o desejo de falar daquilo que o Senhor fez. A nossa leitura de hoje está em Atos, capítulo 4, versículo 19 e 20. E o tema do nosso devocional de hoje é: Não é possível silenciar quem foi alcançado pelo Evangelho. Mas antes de lermos a palavra, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia e por mais esta oportunidade de meditarmos na Tua palavra. Abre o nosso entendimento, fala ao nosso coração e renova em nós a alegria de testemunhar de Jesus. Que a Tua palavra produza frutos em nossas vidas e nos dê coragem para permanecermos fiel, mesmo diante das dificuldades. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos à leitura da palavra de Deus, Atos 4, 19 e 20. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ah, meus irmãos, que declaração poderosa, maravilhosa, tremenda os apóstolos dizem aqui, não é verdade? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Para compreendermos a força dessas palavras, precisamos lembrar rapidamente o que havia acontecido. Pedro e João estavam indo ao templo na hora da oração, quando encontraram um homem que era coxo desde o ventre de sua mãe. Todos os dias, aquele homem era colocado à porta do templo para pedir esmola. Quando viu Pedro e João entrando, pediu-lhes uma esmola. Pedro olhou para ele e disse, isso está ali, meus irmãos, em Atos capítulo 3, versículo 6. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem foi curado. E entrou no templo andando, saltando e louvando a Deus. Naturalmente, aquilo chamou a atenção de muita gente. As pessoas conheciam aquele homem, sabiam da sua condição, tinham visto aquele homem pedindo esmola durante anos. Agora estavam vendo aquele mesmo homem andando. Pedro então aproveitou aquela oportunidade para anunciar o Senhor Jesus. Veja que interessante, meus irmãos. O milagre chamou a atenção das pessoas, mas Pedro não permitiu que o milagre se tornasse o centro da mensagem. O centro continuou sendo Cristo.
Pedro deixou claro que aquele homem não havia sido curado pelo poder pessoal dos apóstolos. Atos capítulo 3, versículo 16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. O apóstolo Pedro aponta para Jesus. E quando os líderes religiosos perceberam que Pedro e João estavam anunciando que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, aí eles ficaram incomodados, meus irmãos. E os apóstolos foram presos. Tomando uma água aqui porque o tempo está seco, a boca está seca. E os apóstolos foram presos, meus irmãos. E no dia seguinte são colocados diante das autoridades. E aqui existe algo impressionante. Pedro estava diante de homens poderosos, homens que tinham autoridade religiosa, homens que poderiam ameaçá-lo, homens que haviam participado daqueles acontecimentos relacionados à condenação de Jesus. Pedro sabia que aquilo não era uma brincadeira. Mesmo assim, ele não se cala. E isso torna ainda mais impressionante quando lembramos quem era Pedro algum tempo atrás. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro teve medo, meus irmãos. Quando perguntaram se ele conhecia Jesus, ele negou. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 74 e os 75. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Esse era Pedro. Um homem que teve medo diante de uma situação ali de pressão. Mas agora encontramos este mesmo Pedro diante das autoridades dizendo: não podemos deixar de falar. Não podemos deixar de falar. O que aconteceu com Pedro? Jesus ressuscitou, Pedro viu Cristo ressuscitado. Pedro foi restaurado, meus irmãos. E no dia de Pentecostes ele ainda foi cheio do Espírito Santo. Agora não estamos vendo um homem confiando na própria coragem. Estamos vendo um homem transformado pela presença de Deus. E isso nos ensina algo precioso. A coragem cristã não significa ausência de medo, significa fidelidade a Deus apesar do medo. Existem momentos em que servir a Deus exige coragem. Coragem para permanecer fiel quando todos estão fazendo diferente. Coragem para dizer não quando todo mundo diz sim. Coragem para defender aquilo que a palavra ensina. Coragem para não esconder a nossa fé. Mas essa coragem não nasce do orgulho, não nasce de uma personalidade forte, ela nasce da convicção que pertencemos a Cristo. Pedro diz: julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Perceba que Pedro não está sendo grosseiro, ele não está insultando ninguém, ele simplesmente sabe quem ocupa o primeiro lugar em sua vida. Existe uma autoridade acima de todas as autoridades humanas. E essa autoridade é Deus. E sempre que uma ordem humana nos obriga a desobedecer claramente a Deus, a nossa fidelidade maior pertence ao Senhor. Isso não significa que o cristão seja rebelde. A Bíblia nos ensina a respeitar as autoridades, mas a nossa obediência a Deus vem primeiro. E Pedro sabia exatamente disso. As autoridades queriam uma coisa muito simples: parem de falar de Jesus. Eles não estavam pedindo para Pedro mudar de profissão, não estavam pedindo dinheiro, não estavam pedindo seus bens, queriam apenas silêncio. Mas para Pedro aquilo era impossível. Por quê? Porque ele tinha visto, ele tinha ouvido, ele tinha vivido.
Lembra do que nós estudamos no devocional de ontem? O testemunho cristão nasce do encontro pessoal com Cristo. É exatamente aqui que os dois devocionais se encontram. Pedro não estava defendendo uma história que alguém havia contado para ele. Ele tinha caminhado com Jesus, ele tinha ouvido os ensinamentos de Jesus, ele tinha visto os milagres, ele tinha visto Jesus crucificado e, acima de tudo, ele tinha visto Jesus ressuscitado. Como pedir a este homem que fique calado? Como, meus irmãos? É como se Pedro estivesse dizendo: vocês podem nos ameaçar, mas não podem apagar aquilo que nós vimos. Vocês podem mandar que fiquemos em silêncio, mas não podem apagar aquilo que aconteceu conosco. Meus irmãos, existe uma diferença muito grande entre falar apenas daquilo que aprendemos e falar também daquilo que nós experimentamos. Nós precisamos estudar, precisamos conhecer as Escrituras, precisamos aprender doutrina, precisamos frequentar a escola bíblica dominical. Tudo isso é indispensável. E, aliás, a revista do 4º trimestre já chegou aqui para mim. Aqui, ó. Essa aqui é a dos adultos, essa aqui é a do jovem. A luz está atrapalhando. As revistinhas, daqui uns dias nós estamos fazendo devocional delas. Deixar elas aqui na estante. Nós precisamos, meus irmãos, frequentar a escola bíblica dominical. E tudo isso é indispensável, meus irmãos. Mas a nossa fé não pode existir apenas na nossa cabeça. Precisamos caminhar com Deus. Precisamos desenvolver uma vida de oração. Precisamos experimentar a fidelidade de Deus em nossa caminhada. Porque chega um momento em que podemos dizer: eu conheço Deus que tenho crido. Paulo declarou em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Observe que Paulo não disse apenas: eu sei no que tenho crido. Ele disse: eu sei em quem tenho crido. Cristianismo, meus irmãos, preste atenção nisso aqui. Cristianismo é relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. E quanto mais caminhamos com Cristo, mais temos motivos para testemunhar. Talvez você não tenha visto Jesus fisicamente como Pedro viu. Eu também não. Mas quantas vezes nós já vimos a mão de Deus em nossa caminhada? Quantas orações respondidas? Quantas portas abertas? Quantas vezes Deus nos sustentou quando pensamos que não conseguiríamos? Quantas vezes recebemos forças justamente quando a nossa força havia acabado? Quantas vezes a palavra chegou ao nosso coração exatamente quando precisávamos? Quantas vezes Deus nos corrigiu, nos levantou e nos trouxe novamente para perto? Ah, meus irmãos, nós também temos coisas para contar. Por isso, quando falamos de testemunho, não estamos dizendo que precisamos inventar histórias extraordinárias. Não, meus irmãos. Conte aquilo que Deus realmente fez. Não aumenta, não exagere, não invente. A verdade é poderosa. Talvez o seu testemunho seja simples. Eu estava desanimado e Deus me sustentou. Minha família passou por um período difícil e Deus nos deu força. Eu estava afastado dos caminhos do Senhor e o Senhor me trouxe novamente para a sua presença. Aleluias, glórias a Deus. Eu vivia sem direção e Cristo deu sentido à minha vida. Eu tinha o coração cheio de mágoa, mas Jesus me ensinou a perdoar. Isso é testemunho, meus irmãos. Isso é testemunho, minha irmã.
e alguém precisa ouvir. O problema é que muitas vezes falamos de tantas coisas durante o dia, mas quase não falamos de Jesus. Falamos de trabalho, de futebol, de política, do preço das coisas, de problemas, da vida dos outros. Falamos de notícias. E não há problema em conversar sobre assuntos normais da vida. Claro que não é isso que eu estou querendo dizer. Mas precisamos fazer uma pergunta, meus irmãos, ao nosso próprio coração. Quanto espaço Jesus ocupa em nossas conversas? Quanto espaço Jesus ocupa em nossas conversas? Pedro disse, não podemos deixar de falar. Existe uma abundância dentro do coração que transborda pela boca. O próprio Jesus disse isso, meus irmãos. Evangelho de Lucas 6,45, porque da abundância do seu coração fala a boca. Aquilo que enche o nosso coração aparece em nossa conversa. Se Cristo ocupa um lugar central em nossa vida, naturalmente haverá momentos em que falamos dele. Não de maneira forçada, não tentando transformar toda a conversa em discussão religiosa, mas quando o seu coração está cheio de Cristo, isso flui com naturalidade, meus irmãos. Com naturalidade. Às vezes alguém conta um problema e você de repente diz, eu vou orar por você. Às vezes alguém está desesperado e você vai para simplesmente diz, não perca a esperança, Deus pode ajudá-lo. Às vezes alguém pergunta como você conseguiu atravessar determinada situação e ali aparece uma oportunidade, meus irmãos. Foi Deus quem sustentou. Isso também é testemunhar. E precisamos aprender uma coisa importante com Pedro e João. Eles foram firmes, mas não foram violentos. A coragem do cristão não deve se transformar em arrogância. Nós não testemunhamos para vencer discussões, nós testemunhamos para ganhar pessoas para Cristo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Com mansidão, meus irmãos. Isso é muito importante. É possível falar a verdade de maneira errada. É possível estar correto no conteúdo e errado na maneira de falar. Nós precisamos da verdade e do amor. A nossa missão não é humilhar quem pensa diferente, é apresentar a Cristo. E existe outro detalhe maravilhoso neste capítulo. As autoridades olharam para Pedro e João e ficaram admiradas. Atos 4,13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eita glória! Essa última frase é maravilhosa, meus irmãos. Tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Que testemunho! Eles olharam para aqueles homens e perceberam uma coisa: eles estiveram com Jesus. Ah, meus irmãos, talvez essa devesse ser uma das nossas maiores orações. Senhor, permita que as pessoas percebam que eu tenho estado contigo. Aleluias! Não pela nossa roupa, não por uma aparência religiosa, não por uma linguagem artificial, mas pelo caráter, pela maneira de tratar as pessoas, pela paciência, pela honestidade, pelo amor, pela humildade, pela maneira de reagir na dificuldade. Que alguém possa olhar para nós e pensar, existe alguma coisa diferente nesta pessoa.
E quando surgir a oportunidade, podemos dizer: é Jesus. É Jesus na minha vida. É interessante, meus irmãos, que as autoridades tinham um problema diante delas. O homem que havia sido curado estava ali, de pé. Está em Atos 4,14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Veja que cena maravilhosa nós temos aqui. Eles podiam discutir com Pedro, podiam ameaçar João, mas havia um homem de pé diante deles. Antes ele não andava, agora andava. O testemunho vivo estava ali, meus irmãos. E isso também fala conosco. Uma vida transformada é difícil de negar. Talvez alguém questione a sua fé, mas quando vê mudança verdadeira na sua vida, existe um testemunho diante dos olhos daquela pessoa. O marido que conheceu a Cristo e passou a tratar melhor a sua família, a esposa que encontrou força em Deus, o filho rebelde que teve a sua vida transformada, a pessoa desonesta que agora escolhe andar corretamente, aquele que vivia dominado pelo vício e foi liberto, a pessoa orgulhosa que aprende humildade, aquele que não perdoava ninguém começa a liberar perdão. Essas mudanças falam. É claro, meus irmãos, que não significa que a gente vai se tornar perfeito, né, meus irmãos? Claro que não. Mas significa que Cristo está trabalhando em nós. Veja Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus continua trabalhando. E enquanto Ele trabalha em nós, nós testemunhamos. Mas talvez alguém diga: professor Carlos, eu tenho vergonha. Eu nem sei falar. Meu irmão, você não precisa começar diante de uma multidão. Talvez nem exista essa multidão para você falar. Comece com uma pessoa. Comece dentro de casa, comece com alguém próximo. E peça ao Espírito Santo sabedoria. Veja o que Jesus disse lá em Atos 1,8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Observe que Jesus não disse apenas: vocês vão fazer testemunho. Ele disse: ser-me-eis testemunhas. Testemunhar faz parte da identidade da igreja. A igreja existe para glorificar a Deus e anunciar a Cristo. Nós somos resultado do testemunho de alguém. Pense nisso. Em algum momento alguém falou de Jesus para você. Talvez tenha sido seu pai, a sua mãe, um professor da escola bíblica dominical. Não sei, talvez um pastor, um amigo, um evangelista. Talvez você tenha até ouvido uma pregação. Alguém não ficou calado, meus irmãos. E porque alguém não ficou calado, a mensagem chegou até você. Agora essa responsabilidade também chegou às nossas mãos. O evangelho que nós recebemos precisa continuar avançando. Veja Romanos 10,14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Alguém precisa falar. Alguém precisa falar. Compartilhando esse vídeo, você está me ajudando a falar, meus irmãos. Compartilha. Se inscreve no canal, porque quando mais pessoas vão se inscrevendo, o YouTube vê que aquela palavra é importante e começa a mostrar para mais pessoas. Então, se inscrever no canal, deixar seu joinha aí também é evangelizar, meus irmãos. Também é evangelizar. Talvez nós não alcancemos milhares, mas podemos alcançar um. E esse um pode alcançar outro. Esse um pode alcançar outro. O evangelho chegou até nós dessa maneira, meus irmãos. Uma geração contou para a outra.
Uma pessoa falou para outra, uma família ensinou seus filhos, um professor ensinou sua classe, um pregador anunciou a palavra, um missionário atravessou fronteiras, um cristão conversou com seu vizinho. E a mensagem continuou avançando. Por isso, não despreze a oportunidade que Deus colocar diante de você. Você pode pensar que foi apenas uma conversa, mas Deus pode usar aquela conversa para mudar uma eternidade. E existe mais uma coisa importante, meus irmãos. Pedro e João não ficaram calados mesmo diante da oposição. Isso nos ensina que a nossa fidelidade a Cristo não pode depender da aprovação das pessoas. É muito fácil falar de Jesus quando todos concordam conosco, mas existem ambientes onde ser cristão pode trazer críticas. Talvez alguém ria de você, talvez alguém faça uma brincadeira, talvez alguém diga que você é antiquado, talvez alguém não queira ouvir. Nós não precisamos entrar em conflito, não precisamos provocar ninguém, mas também não precisamos ter vergonha de Cristo. Veja o que Paulo diz em Romanos 1,16. Acho muito bonito esse versículo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho continua sendo o poder de Deus. A nossa sociedade muda, as gerações mudam, a tecnologia muda, os costumes mudam, mas a necessidade do coração humano continua a mesma. O homem continua precisando de perdão, continua precisando de reconciliação com Deus, continua precisando de salvação, e Jesus, ele continua sendo a resposta. Por isso a igreja não pode perder a sua voz. Podemos atualizar os métodos, podemos usar novas ferramentas, podemos anunciar através de um púlpito, de uma conversa, de um vídeo como este que estou gravando agora, de uma mensagem no telefone. Os meios podem mudar, mas a mensagem permanece. Jesus Cristo salva, Jesus perdoa, Jesus transforma, Jesus restaura, Jesus dá vida eterna. E quando esta verdade realmente alcança nosso coração, compreendemos as palavras de Pedro. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Talvez hoje Deus esteja nos chamando para recuperar essa alegria de testemunhar, não como obrigação pesada, mas como gratidão. Quando recebemos uma boa notícia, naturalmente, nós queremos contar ela para outra pessoa, não é verdade? E existe notícia melhor do que esta, meus irmãos? Cristo morreu por nossos pecados, Cristo ressuscitou, há perdão, há esperança, há salvação, há vida eterna. Então que Deus coloque novamente em nosso coração amor pelas almas, que não passemos pelas pessoas apenas enxergando a aparência, que possamos lembrar que cada pessoa possui uma alma terrena e que Deus pode usar uma palavra simples para tocar um coração. Ontem nós aprendemos que o testemunho cristão nasce do encontro pessoal com Cristo. Hoje aprendemos que não é possível silenciar quem foi verdadeiramente alcançado pelo Evangelho. E amanhã, se Deus permitir, vamos estudar Filipenses capítulo 1, versículo 12 até o 14, com o tema Deus transforma prisões e adversidades em oportunidades. Nós veremos que Paulo passou por circunstâncias que pareciam impedir a pregação do Evangelho. Porém, aquilo que parecia uma barreira acabou se tornando uma oportunidade para a mensagem avançar. Mas antes de encerrarmos, meus irmãos, eu quero deixar uma pergunta para a nossa reflexão. Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Não para discutir religião, não para provar que você está certo, mas simplesmente para testemunhar da graça de Deus. Talvez exista alguém muito perto de você esperando uma palavra. Peça ao Senhor, Deus, dai-me uma oportunidade.
E quando a oportunidade chegar, não precisa fazer um grande discurso. Fale com simplicidade, meus irmãos. Fale com amor, fale daquilo que Cristo fez na sua vida. E deixe o Espírito Santo trabalhar no coração daquela pessoa. Meus irmãos, Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Muito obrigado por permanecer comigo até aqui. E guarde essa palavra no seu coração, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Quem foi alcançado pela graça tem uma mensagem para compartilhar. Amanhã estaremos juntos novamente, se Deus permitir. Em Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 14. Deus transforma prisões e adversidades em oportunidades. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional.